Pausa. Imagine um oceano diferente de tudo que conhecemos hoje. Um mundo borbulhante de vida, mas dominado por uma sombra de proporções imensas. Este era o domínio do Otodus Megalodon, um nome que, com razão, significa dente gigante. Não era apenas um tubarão. Foi o maior e mais poderoso predador que já nadou nas águas da Terra. Seu tamanho puro é difícil de compreender. Pense no tubarão branco, um predador magnífico e temível por si só. Agora, imagine uma criatura 3 vezes mais comprida, talvez até 4 vezes mais comprida. O Megalodon era um predador de topo em uma escala que desafia nossa experiência moderna. Um verdadeiro rei dos mares antigos, cuja presença moldou o próprio tecido da vida marinha por milhões de anos. A escala dessa criatura era simplesmente deslumbrante. Um megalodon adulto podia atingir 60 pés de comprimento, ou até mais. Isso é mais longo do que um ônibus escolar. Seu peso poderia ter excedido 60 toneladas métricas, o equivalente a 10 grandes elefantes. Pausa. O megalodon não nadava nos oceanos frios profundos e misteriosos que frequentemente imaginamos para as feras pré-históricas. Ele viveu durante uma época conhecida como Mioceno-Plioceno. Cerca de 23 milhões a 3 milhões e 600 mil anos atrás. O mundo era muito mais quente naquela época. As calotas polares eram menores. Os níveis do mar eram muito mais altos. Isso criou vastos rasos e quentes mares costeiros em todo o mundo. Águas iluminadas pelo sol, berçário e terreno de caça perfeitos para o megalodon. Seus fósseis aparecem em todos os continentes, exceto a Antártica. Esses mares eram incrivelmente ricos e vibrantes. Fervilhavam de vida, muito mais diversos que hoje. Enormes recifes de coral por milhares de quilômetros. Habitats complexos para peixes invertebrados mamíferos marinhos. Água clara e quente, luz solar penetrando profundamente. Crescimento de plâncton e algas, base da colossal teia alimentar. O que um tubarão de 60 toneladas come? Tudo o que ele quiser. O megalodon era um predador de topo, e sua dieta consistia nos maiores animais do oceano. Suas principais presas eram as baleias do Mioceno. Suas principais presas eram as baleias do Plioceno. Não eram as enormes baleias azuis de hoje, mas cetáceos menores e mais lentos, variando de 10 a 30 pés de comprimento. Essas baleias antigas, como o Cetotherium, eram ricas em gordura, fornecendo a imensa energia que um predador do tamanho de um megalodon exigia para sobreviver. Ossos de baleia fossilizados foram encontrados com marcas de mordida, claras de dentes de megalodon, evidência inconfundível dessas épicas caçadas pré-históricas. Era um predador construído para caçar gigantes. A estratégia de caça do megalodon era provavelmente de força bruta e eficiência aterrorizante. Ao contrário do tubarão branco, que muitas vezes ataca por baixo com uma única e poderosa mordida, o megalodon pode ter usado uma tática diferente. Os cientistas acreditam que ele teria usado primeiro seu imenso poder para atacar sua presa. Um golpe de um corpo pesando dezenas de toneladas teria sido suficiente para esmagar ossos e incapacitar até mesmo uma grande baleia. Uma vez que a presa estivesse atordoada e imóvel, o megalodon poderia se aproximar para desferir as mordidas finais e devastadoras. Seus alvos principais teriam sido as poderosas nadadeiras. Seus alvos principais teriam sido a cauda da baleia. A maior arma do megalodon era sua mordida incrível. Pausa. Por séculos, muito antes de sabermos o que eram, as pessoas encontravam os dentes fossilizados do megalodon. Levados pelas ondas nas praias desenterrados, essas grandes pedras triangulares eram um mistério. Na Idade Média, eram conhecidas como pedras da língua glossopetras. As pessoas acreditavam que eram as línguas petrificadas de dragões serpentes gigantes, e muitas vezes pensavam que possuíam propriedades mágicas.
capazes de curar veneno. Não foi até o século XVII que um naturalista dinamarquês chamado Nicolaus Steno as identificou corretamente. Ele percebeu que não eram pedras mágicas, mas os dentes fossilizados de um tubarão enorme e antigo, abrindo o primeiro capítulo em nossa compreensão científica dessa criatura incrível. O esqueleto do megalodon, como o de todos os tubarões, era feito de cartilagem, não de osso. A cartilagem raramente fossiliza. É por isso que nunca encontramos um esqueleto completo de megalodon. Quase tudo o que sabemos sobre esse gigante vem de suas partes mais duráveis. Seus dentes, suas vértebras. Seus dentes são os fósseis mais comuns, encontrados em números impressionantes em todo o mundo. Pausa. Depois de reinar por quase 20 milhões de anos, o rei do oceano desapareceu. A extinção do megalodon, há cerca de 3 milhões e 600 mil anos, não foi um evento repentino, mas um declínio lento. O mundo estava mudando. O planeta começou a esfriar, entrando em um período de mudança climática global. À medida que grandes quantidades de água ficaram presas em calotas polares em expansão, os níveis do mar caíram drasticamente. Isso destruiu os berçários costeiros quentes e rasos, dos quais o megalodon dependia para que seus jovens crescessem em segurança. A própria fundação do império do megalodon começou a ruir à medida que seu mundo esfriava e seu habitat encolhia. À medida que os oceanos esfriavam, o suprimento de comida do megalodon também começou a mudar. Muitas das espécies de baleias menores que ele caçava foram extintas, ou se adaptaram às águas polares mais frias e produtivas. O megalodon, provavelmente uma criatura que preferia mares quentes, não podia segui-las para as regiões polares gélidas. Ao mesmo tempo, novos e mais ágeis competidores estavam surgindo, menores e mais versáteis, e caçadores sociais como a orca poderiam ter competido com o gigante e solitário megalodon pelos recursos em declínio. A história da extinção do megalodon é uma poderosa lição sobre a fragilidade até mesmo das espécies mais dominantes. Seu legado não é o de um monstro, mas de um animal magnífico, perfeitamente adaptado ao seu tempo, o verdadeiro titã do oceano.